Olá, estudantes, professores e professoras da terceira série do ensino presencial mediado por tecnologia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa unidade curricular comum. Eu sou o professor Dário Pinheiro, trabalho com o componente curricular Sociologia e vou acompanhar vocês nesta UCC, Projeto de Vida. Estaremos juntos na aula de número 1, que tem como objeto de conhecimento o significado do trabalho. O que é trabalho para você? Conhecimento de mundo. O detalhamento do nosso objeto é breve percurso histórico sobre o trabalho, semelhanças e diferenças sobre o trabalho e emprego, o trabalho como parte na construção da sua identidade, o trabalho como exercício da cidadania, qual o propósito, finalidade do trabalho em seu projeto de vida. Vamos agora iniciar a nossa aula de número 1. Aproveitem! Temos aqui, para iniciar, o nosso tema, e é sobre ele que nós iremos refletir. E pergunto a vocês: de onde veio essa ideia de trabalho? Tem uma história? Onde começou? Sempre foi assim? Sempre, durante toda a história da humanidade, existiu trabalho do mesmo modo, do mesmo jeito? Ou isso foi mudando de acordo com cada tempo, com cada época, em cada lugar? São perguntas que até nós já ouvimos falar em outros componentes curriculares. Por exemplo, Sociologia trabalha com o objeto de conhecimento trabalho e trata desses assuntos. E aqui, no nosso projeto de vida, nós iremos reforçar esse conhecimento porque ele é muito importante para que você tenha claro essa ideia de trabalho. Como é que é isso? Será que é igual? Será que muda? O trabalho de hoje é igual ao trabalho de amanhã? Agora eu sou um jovem. Amanhã serei um adulto, vou me inserir no mercado de trabalho e vai ser igual ao trabalho que meus pais ou os meus avós tiveram? São muitas perguntas, são muitos questionamentos e aqui em nossa aula nós tentaremos esclarecer alguns deles e outros você vai aprender, você vai vivenciar, porque isto é natural e faz parte da nossa sociedade. Então, vamos lá, dar uma palhinha dessa história da ideia do trabalho. E sim, respondendo à primeira pergunta, ela muda de acordo com o tempo e de acordo com a época. E também de acordo com a sociedade, ou seja, onde ela ocorre. Na nossa sociedade, que é a sociedade ocidental, essa ideia de trabalho, ela sofreu muitas mudanças. E vamos começar pela sociedade grega. Lá na Grécia Antiga, o trabalho tinha uma ideia. Qual era essa ideia? Lá na Antiguidade, por exemplo, na Grécia Antiga. Lá na Grécia, o trabalho era visto como uma punição. Punição, sim, era uma punição para os gregos. E por que que eles acreditavam que o trabalho era uma punição? Porque eles acreditavam no mito, o mito de Prometeu. A sociedade grega, a Grécia Antiga, que é a que nós estamos falando, o trabalho era associado diretamente ao mito de Prometeu. Rapidamente, esse mito diz o seguinte: Prometeu era um semideus e ele roubou o fogo do deus Zeus, que é o maioral de todos,
para levar esse fogo para os homens, porque o fogo é sinal de inteligência, de sabedoria. Manipulando bem o fogo, a sociedade grega, a sociedade humana iria se desenvolver. E Prometeu fez isso. Muito bom para os homens, para a humanidade, que começaram a se desenvolver muito rápido. Mas Zeus, que era o deus maior lá do Olimpo para os gregos, não gostou disso. E o que ele fez? Castigou Prometeu. Você deu as formas de trabalhar para se desenvolver para a humanidade. Então, eu vou lhe castigar, porque você fez isso sem a minha permissão. E Prometeu foi acorrentado. Olha aqui nessa imagem. Não sei se ela está muito clara para vocês, mas ela representa Prometeu. É um homem, acorrentado numa pedra. Todos os dias, uma águia ia lá, tchuc, 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 mordia o fígado dele, comia todo. E à noite, esse fígado se regenerava. Que bom, né? Não! Prometeu foi castigado, ele foi punido, porque no dia seguinte a águia voltava e ficava mordendo o fígado dele. À noite o fígado se recompunha e de dia a águia vinha e comia. E era uma dor constante durante séculos e séculos. Lá pela frente, Prometeu foi libertado. Mas isso é outra história. Conclusão, na Grécia Antiga, o trabalho era uma punição. O trabalho que foi dado aos homens por Prometeu, através do conhecimento do fogo, da agricultura e outros conhecimentos, Zeus castigou Prometeu, puniu, porque ele deu esse conhecimento aos homens. Talvez você não lembre muito bem do Prometeu, mas anote aí, porque ele vai ficar registrado e nós vamos associá-lo a outro mito, talvez mais próximos de nós. É o mito da sociedade cristã. Sim, para os cristãos, né? Como é que é visto o trabalho? O trabalho também tem um sentido de punição. É isso? Sim, lá na antiguidade, para os cristãos, para o povo cristão, o trabalho também era tido como punição. Isso lá na antiguidade. E por que eles tinham essa ideia? Vamos rememorar o mito de Adão e Eva. Eles viviam no paraíso. E o que aconteceu? Eles desobedeceram também a uma ordem. Desobedeceram a uma determinação que foi dada pelo Deus maior, que era não comer o fruto proibido da árvore que estava no centro do paraíso. Mas foram lá, pegaram o fruto e comeram. E aí foram castigados. A partir daí, isso está escrito em um livro da Bíblia dos cristãos, que é o livro de Gênesis, exatamente no capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha o significado disso. O suor, você vai ter que trabalhar, você vai suar, você vai ter que batalhar para conseguir o seu pão. Lá no paraíso tinha tudo, mas você desobedeceu, o homem desobedeceu. Então, ele foi expulso e para comer agora tem que trabalhar, tem que derramar o suor dos seus rostos. Percebam que o trabalho, para este sentido cristão na antiguidade, também era visto como uma punição. E isso está registrado no livro sagrado dos cristãos, que é chamado de Bíblia. Mas a vida continua, o tempo passa, nós vamos sair da antiguidade, lá da Grécia, vamos sair da antiguidade lá dos cristãos e vamos caminhando. Na história, qual é a próxima época que nós temos? É a Idade Média. E isso é só lembrar daquela linha cronológica que nós costumamos ver em nossas aulas de história. Saímos da Antiguidade e vamos para a Idade Média. Na Idade Média, o trabalho tinha o mesmo sentido de punição como nós tínhamos lá na Idade Antiga? Não, não tínhamos. Vai mudar, teremos uma mudança. Percebam
como essa ideia de trabalho vai deixar de ser uma punição, como era na antiguidade, e passa a ter uma visão transcendental católica. Vejam que aí já está bem determinado, católica. Mais uma vez, a Igreja cristã, agora católica na Idade Média, vai dar esta visão transcendental. Muito bonita a palavra, né? Mas vamos ver o que significa na prática. Significa que o servo trabalha por gratidão. Gratidão obrigatória ao seu senhor feudal, a ser recompensada quando? Somente depois que ele morrer. Ou seja, ele é obrigado a ter gratidão, né, ao senhor feudal que o protege, e a recompensa por essa gratidão só virá depois da morte. Em vida, ele não será recompensado, porque o pensamento na Idade Média, a organização da sociedade era o senhor feudal, o clero e os nobres. E por último, lá, só quem trabalhava, quem era? Mais uma vez, lembrando das aulas de história, os servos, os camponeses. Eram eles que trabalhavam. E eles tinham que agradecer ao senhor feudal, agradecer aos nobres por estarem sendo protegidos, por terem terras para plantar e comer. Só que, de acordo aí mais uma vez com as nossas aulas de história, esse alimento produzido pelo servo, pelo camponês, não era consumido todo por ele. A maior parte ia para o senhor feudal. Por quê? Porque tinha que ser obrigatória aquela gratidão. Ele agradecia, mas só ele trabalhava. O clero não tinha trabalho, os nobres não trabalhavam e nem os senhores feudais. Só o servo é que trabalhava, mas por quê? Porque ele acreditava, de acordo com a Igreja Católica daquela época, na Idade Média, que fazendo isso, ele seria recompensado depois que ele deixasse essa vida. Ele seria recompensado no momento de pós-morte. E esse pensamento, essa ideia de trabalho transcendental católica, ela perdurou por toda a Idade Média. São muitos anos, são mais de 400 anos de Idade Média, que os servos trabalhavam por gratidão obrigatória ao senhor feudal, obedecendo à visão transcendental católica. Percebam que houve realmente uma mudança, mas a Idade Média acabou. Seguindo a linha cronológica lá de história, nós vamos chegar aonde? Na modernidade, nos tempos modernos. É outra história, é outro comportamento, é outra ideia de trabalho. Mas como que isso aconteceu? Essa ruptura de deixar aquela visão transcendental católica para uma outra ideia. E aí surge um pensamento que é chamado de calvinismo. Calvino foi um padre que revolucionou toda essa ideia. Para este padre, para esse religioso, ele criou um movimento chamado de calvinismo, por causa do nome dele, isso mesmo. E para essa ideia de trabalho que surge na modernidade a partir de Calvino, ele diz o seguinte, que o trabalho é para a ética protestante, de acordo com o pensamento que Max Weber, que é um outro autor, sociólogo, que também é visto durante as nossas aulas agora de sociologia. Olha que legal, né? Estamos passeando pelas ciências humanas para entender como a ideia de trabalho ela se modifica ao longo do tempo. Na Antiguidade, na Idade Média e agora na modernidade. Estamos falando de Calvino e também de Max Weber. Max Weber ele vai entender esse calvinismo no que ele vai chamar de a ética protestante. Para Weber, a interpretação do modo de ver o trabalho trazido por Calvino diz que a disciplina é fundamental. Agora,
para o pensamento moderno, de acordo com Calvino e de acordo com a interpretação de Max Weber, o trabalho não é mais uma visão transcendental católica. Não, é através do esforço, do trabalho, da disciplina que você, no caso, o cidadão, a pessoa, o indivíduo, será recompensado. Todos podem trabalhar, todos vão ter um resultado positivo. Eu não tenho que ter, segundo Calvino e segundo Weber, nós não temos que ter uma gratidão obrigatória a mais ao senhor feudal, mesmo porque os feudos começaram a deixar de existir. E surge o que na modernidade? Os burgos, as cidades. E aí, um novo pensamento, uma nova ideia de trabalho surge. Todos podem e devem trabalhar, porque aí haverá uma recompensa, mas o resultado do seu próprio trabalho. Essa ideia, ela vai dar a base também de um sistema de produção que, inclusive, vive até os dias atuais, que é o capitalismo. Essa ideia do calvinismo, interpretada por Max Weber, é a base do capitalismo. Por quê? Porque você trabalha, você constrói, você consegue, você obtém lucro a partir daquilo que você faz. E isso vale para todos, não somente para uma determinada classe. É claro que essas ideias em sociologia serão muito discutidas, mas neste momento é só para que entenda que a ideia mudou. A ideia de trabalho agora é outra. Nós seremos recompensados pelo nosso esforço, teremos lucro. O trabalho vale a pena para todos, não somente para os servos. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco, é somente um pouco, dessa ideia de trabalho e da sua mudança ao longo do tempo, desde a antiguidade até a Idade Moderna. Hoje, estamos na Idade Contemporânea, mas essa ideia de trabalho lá da Idade Moderna continua até os dias atuais, pois, como já disse, estamos vivendo sob o mesmo modo de produção, que é o capitalismo. Portanto, a ideia de trabalho hoje é muito diferente daquela da antiguidade, por exemplo. E aí, nós começamos a responder outras perguntas que nós lançamos lá no início da nossa aula. Uma delas é: trabalho é a mesma coisa que emprego? De repente, você poderia dizer que sim, mas eu vou lhe dizer que não, que trabalho é uma coisa, é uma ideia, e emprego é outra ideia. Vamos conhecer agora o significado de trabalho, mais uma vez, para podermos diferenciar do emprego. Vamos lá? Qual é aí a semelhança e a diferença sobre o trabalho e o emprego? Vamos começar com o trabalho. Já que nós começamos falando dele, vamos ver o significado aí de trabalho. Bem, gente, um trabalho é um conjunto de atividades para, geralmente, alcançar um objetivo e pode ser remunerado ou não. Observem aqui nessa observação. Um trabalho é um conjunto de atividades que geralmente é para alcançar o objetivo. Se eu trabalho, eu quero alcançar algo, eu quero obter algo. E dentro desta concepção, ele pode ou não ser remunerado. Quando eu planto lá na minha roça, planto a minha macaxeira, planto a mandioca, planto lá meu pé de manga para depois chupar aquela manga gostosa. Ali eu estou tendo um trabalho, eu estou fazendo uma atividade, eu vou ser recompensado com alimento, mas eu não estou sendo remunerado, mas eu estou trabalhando. Então, isso é trabalho. Ah, não é emprego, não? Não, emprego é diferente. Então, vamos ver agora o que significa emprego. Qual é essa diferença do trabalho para o emprego? O emprego é uma atividade que se realiza com o intuito de obter
renda. Olha aqui, essa é a grande diferença. No emprego, eu também posso trabalhar, eu também vou trabalhar, também posso plantar, posso colher, mas o meu objetivo principal qual é? Obter renda. Percebem? Eu posso trabalhar para satisfazer a minha necessidade e ser ou não remunerado, ser ou não pago. Assim como no emprego, eu também vou trabalhar, eu também vou suar, eu também posso ser recompensado. Só que aqui no emprego, eu quero, ao final, eu tenho um objetivo muito claro. E qual é? Obter renda. Conseguem agora entender qual a diferença entre trabalho e emprego? Em ambos você tem trabalho. Essas são as semelhanças. E a diferença? Num, você pode ou não ser remunerado, pode ou não ganhar dinheiro, e no outro, nesse aqui não. Quando eu tenho emprego, nesse eu tenho que ter necessariamente uma renda. Necessariamente, tenho que ter de volta aí um lucro, um resultado financeiro, porque aqui eu tenho um vínculo diferenciado, é um vínculo empregatício, é um emprego. Então, não usem mais essas palavras como se elas fossem iguais, como se elas fossem sinônimos, apesar de serem palavras com significados diferentes. Veja bem, a maioria das pessoas usam como sinônimo, como se fosse a mesma coisa. E a partir de agora, você já pode dizer, não, não é a mesma coisa. Trabalho tem diferença de emprego. Eles têm semelhanças? Tem, mas também existem diferenças. E a diferença fundamental é que no trabalho você pode ou não ter renda, pode ou não ser remunerado, e no emprego, obrigatoriamente, você terá que ser remunerado, ok? E como isso vai influenciar você? Como isso nos influencia como parte da construção da nossa identidade? Como pessoa, o trabalho é importante nos dias atuais? Sim, hoje em dia o trabalho é muito valorizado, seja ele com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício. E isso molda a nossa identidade. O trabalho, ele desempenha um papel fundamental na construção da nossa identidade. Sim, nos dias de hoje, ele é fundamental, pois envolve não só a realização de atividades profissionais, não é somente o trabalho pelo trabalho, mas é também a interação com outras pessoas e com a sociedade em geral. Ao desenvolvermos uma atividade profissional, nós estamos nos relacionando com o outro. Ao trabalhar, nós adquirimos habilidades, experiência e conhecimento que contribuem para o desenvolvimento de nossa autoestima e confiança. Vejam como o trabalho hoje tem um significado muito diferente e o quanto ele representa para todos nós essa questão da construção de uma identidade. Além disso, a profissão que escolhemos, a profissão que você vai escolher, ela vai refletir necessariamente os nossos valores. A profissão que eu escolhi reflete os meus valores. A que você vai escolher vai refletir os seus valores, os seus interesses e a sua personalidade. Também vai ajudar você a se expressar como uma identidade única, sendo só você. O trabalho, gente, também, ele pode fornecer uma fonte de propósito. Hoje, se eu tenho trabalho, eu tenho propósito, eu tenho objetivo, eu quero alcançar algo. E isso tem um significado muito grande em nossas vidas. Por quê? Isso ajuda-nos a nos sentir que estamos contribuindo para algo maior e também para nós mesmos. Olha que interessante.
Existe uma contribuição para o outro, para a sociedade, para a família, mas existe também uma valorização e uma contribuição para nós mesmos. Em resumo, o trabalho é uma parte importante na construção da nossa identidade, pois influencia como nos vemos, como eu me vejo e como as outras pessoas nos veem. Sim, às vezes eles nos identificam pela nossa profissão. Olha, ali é o professor, ali é o enfermeiro, ali é o nosso chefe de cozinha que faz pratos deliciosos. Ou seja, o trabalho, ele é um exercício de cidadania. E ser um cidadão é fundamental para estarmos inseridos na sociedade. Sim, nós temos que trabalhar. É importante que tenhamos uma atividade, seja um trabalho, seja um emprego, porque ele é também um exercício de cidadania. Eu estou na cidade, eu estou no campo, mas eu sou um cidadão. Eu faço parte de uma sociedade, de um conjunto de pessoas. E agora, o trabalho, diferentemente daquela visão grega, da visão lá da antiguidade, da visão da Idade Média, o trabalho passa a ser visto como um meio necessário para a conquista da cidadania. Vamos rever aí depois, no decorrer de nossas aulas, esse reforço do que é ser um cidadão, do que é participar da comunidade, do que é participar da vida do município. Não é só votar, o trabalho também está inserido neste exercício, porque é através do trabalho que o indivíduo, que a pessoa recebe e parcela a quem tem direito nas relações sociais, o seu salário, tornando real a sua condição de cidadão. Você participa da sociedade, porque agora o trabalho não tem mais aquela visão lá da Idade Antiga, aquela ideia que era punição. Não tem mais a ideia da Idade Média, que era uma ideia transcendental católica, que você tinha que ter uma gratidão obrigatória. Não, essas ideias pertencem a outros modos de organização social em outros tempos históricos. Atualmente, o trabalho ele está integrado a nós porque nos torna uma pessoa com uma identidade própria que contribui não somente para si, mas para os outros, mas que nos torna partícipes, que nos torna participantes de uma sociedade na condição de cidadão. E aí perguntamos para você, qual é o seu propósito através do seu trabalho, né? Qual é a sua finalidade, já que você tem um projeto de vida? Afinal de contas, é isso que a gente está falando, a construção de um projeto de vida. E, mais uma vez, vou repetir. Olhem bem aí nessa cartela. Qual o propósito ou finalidade do trabalho em seu projeto de vida? Falamos bastante sobre esse termo, sobre essa experiência do trabalho na nossa sociedade, a importância dele nos dias atuais, e essa pergunta eu volto para você. Por quê? Você precisa se planejar. É por meio desse planejamento que você, aluno ou aluna, ganha uma melhor compreensão sobre os interesses profissionais, sociais e pessoais que compõem a sua personalidade. Observem aí as esferas que o trabalho vai envolver: o profissional, o social e o pessoal. Tudo está envolvido. A nossa sociedade está circulando dentro dessas esferas para que você possa decidir aí qual o propósito do trabalho do seu projeto de vida.
Você já sabe o que é um projeto de vida. Sim, porque nós estamos trabalhando aí essa ideia, essa construção que a cada dia, a cada ano está se fortalecendo. Projeto de vida é uma iniciativa cujo objetivo é criar uma ponte entre quem é o aluno e quem ele quer ser. Hoje, você é o estudante. Hoje, você é o aluno, é a aluna. E amanhã, quem você quer ser? Responda isso no seu projeto de vida.